Paz e bem, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Se vocês estão gostando daquilo que eu publico aqui no YouTube, vai lá, dê seu like, compartilhe. Faça com que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas que precisam de ajuda. Beleza? O tema que eu venho trazer hoje é a nossa reflexão. É um tema um pouco pesado, mas sobre a visão de Viktor Frankl. É um tema que nós podemos e devemos, como terapeutas, psicólogos, pessoas que trabalham com a higiene mental, fazer com que a pessoa possa compreender o outro lado de se pensar sobre isso. O tema é suicídio. Pois bem, suicídio não é algo fácil, né? A depressão com a ideação suicida realmente sempre nos deixa com uma sensação de que precisamos sempre estar atentos a tudo e a todo momento, que não devemos vacilar a qualquer frase que a pessoa depressiva venha a colocar, a cada atitude que ela tenha diferente da rotina, e nos deixa muito inseguros, né? Então, as pessoas que convivem com uma pessoa com ideação suicida, elas precisam psicologicamente também, muitas vezes, estarem em tratamento, né? Precisam ser acompanhadas da mesma forma, porque não é muito fácil essa convivência. E Viktor Frankl, no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, na página 122, vai falar algo a respeito disso que eu gostaria de partilhar com vocês. O certo é que não lhes cabe em sorte o que procuram, isto é, a solução de um problema. Sim, o que temos que fazer com alguém que esteja decidido a suicidar-se é, sobretudo, mostrar-lhe repetidamente que um suicídio não pode resolver problema algum. Temos que lhe fazer ver como ele se assemelha a um jogador de xadrez, que, colocado perante um problema que lhe parece extremamente difícil, joga fora as pedras do jogo, sem com isso resolver qualquer problema de xadrez. Com a vida sucede também assim. Nenhum problema se resolve deitando fora a vida. E assim, como esse jogador de xadrez não se atém às regras do jogo, assim também viola as regras do jogo da vida um homem que escolhe a morte voluntária. Essas regras, é claro, que não nos exige vencer a preço de tudo, mas com certeza que nos impõe o não abandonar jamais a luta. Não abandonar jamais a luta. Permanecer, perseverar, ver o outro lado, né? Em uma outra citação, Viktor Frankl vai dizer que se não houvesse sentido na vida, o suicida não buscaria tirá-la, né? Ou seja, existe um sentido para a vida, e tirar a própria vida não faz sentido, não faz sentido. É lógico que a gente entende hoje, né, até à luz da religiosidade, que a ideação suicida, quando se leva a cabo aquilo que se tem como ideação, faz com que a pessoa realmente venha a morrer, logicamente, e religiosamente nós compreendemos que isso é efeito da doença, né? A religião já não entende necessariamente que vai para o inferno, literalmente, mas está sim atentando contra a própria vida, a própria dádiva, a própria graça de realmente ter recebido a oportunidade de vivermos essa experiência humana. Mas é compreensível que, se tratando de doença, a pessoa chegue a essas vias de fato. Mas se ela entender o vazio existencial que Viktor Frankl tanto fala, se ela entender algumas analogias como essa do xadrez, onde ela não tem que desistir, mas sim jogar até acabar, ou seja, a vida por si só, ela vai findar. Ela vai acabar. Não há noite tão temerosa, tão dificultosa, que não passe. Da mesma forma, quantas alegrias passamos e que daqui a pouco elas acabam. Então nós precisamos, como terapeutas, psicólogos, ajudar as pessoas a verem isso. E nós mesmos, logicamente, na nossa história, não devemos permitir que a depressão venha a nos acometer, no sentido de sempre sairmos para fora. Então Viktor Frankl também fala da autotranscendência,
né? Passarmos por cima de nós mesmos naquilo que estamos vivendo. Compreendermos que ser e fazer aquilo que é o ordinário realmente é necessário, mas precisa ter uma força extraordinária muitas vezes para, da mesma forma, perdoarmos alguém, superarmos algumas coisas nossas, né? O auto-perdão. Então, a falta de auto-perdão, a falta de perdoar os outros, a falta de compreender e resolver dificuldades que se tornam muito maiores, né? Porque nós, quem sabe, não buscamos nos lugares certos, com as pessoas certas, as respostas, nos limitam, nos fazem temer pela própria vida, nos fazem deixar, né, com que nós caiamos nesse vazio existencial. E desse vazio existencial pode ser sim que se torne uma doença, uma depressão, e que esses pensamentos fugidios, esses pensamentos intrusivos venham a nos perturbar e tirar a nossa paz a ponto de realmente também cometermos e tirarmos a nossa própria vida. Então que nós possamos aceitar as dificuldades, lutar, não parar de lutar e ir até o fim, porque a vida tem esse fim. E esse fim precisa olhar desde já com uma dimensão espiritual, com aquilo que realmente transcende a nossa vida humana psíquica. Nós estamos aqui vivendo essa experiência e precisamos compreender que, por mais difícil que estejamos passando por qualquer dificuldade, ela vai passar. E você vai voltar e vai ser aquilo que tu és. E sempre nesse caminhar de ser a dever ser, buscando esse Deus maravilhoso que sempre tem muitas coisas boas a nos dar, mas que nos permite algumas provações. Só por hoje funciona. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.